Gente, vou apresentar aqui essa pessoa incrível que a gente tem o prazer de estar conosco no Encontro Nacional. O pessoal está perguntando para você qual é a música. É daqui já. O Pablo, que é fundador e idealizador da Trupe Miolo Mole, que atua desde 2013 em ambientes hospitalares, ele também participou ativamente da elaboração da lei que Verdade. tornou a terapia do riso uma prática oficial em hospitais e clínicas do Rio de Janeiro. E ele vai falar para a gente hoje um pouquinho sobre como comunicar de forma efetiva. Seja bem-vindo, Pablo. O Obrigado. espaço é todo seu. Que honra, gente, que alegria. Deixa eu cronometrar aqui, ó. Começamos agora, 3h31 certinho. Pessoal, boa tarde para todo mundo. Estou muito feliz, de verdade, de estar aqui com vocês. Uma opção de gente que eu não conheço. Então, assim, meu coração está muito alegre de estar aqui com vocês. Prometo dar o meu melhor para ajudar todo mundo nas suas comunicações, seus coletivos, para que a gente faça um trabalho cada vez mais potente, para que a causa que a gente atua seja cada vez mais potencializada, né? Acho que esse é o nosso desejo. Então, meu povo, como que eu vou fazer agora? Eu tenho uma apresentação aqui, tá? Que eu trouxe e que vai ser a base para a gente conversar. No final da apresentação, eu vou abrir para perguntas e eu preciso que vocês tragam todo tipo de dúvida que vocês tiverem, tá? A Polly vai me ajudar com algumas coisinhas que eu vou fazer aqui nesse meio tempo, e aí vocês também vão participar. Tá aí. Vamos lá. Essa palestra que eu estou trazendo aqui para vocês, ela foi baseada até numa palestra que eu dei há um tempinho atrás na BCR, que é um congresso voltado para a captação de recursos dentro do terceiro setor, voltado para a comunicação. Eu tive a alegria de dar essa palestra lá, na BCR, e aí eu trouxe para cá, só que agora, depois aí de 4 anos, né, e repaginada com esse mundo novo que a gente está vivendo, né, e pensando, né, na nossa realidade enquanto coletivos de palhaços de hospital, tá? Mas, vamos lá. Antes de eu começar no próprio tema mesmo, que só queria saber como que vocês estão chegando, né, para hoje. Eu sei que a gente já está aí na retinha final desses encontros que a gente teve, né, durante esses 2 dias. Eu só queria que agora a gente participasse e você botasse aí no chat. A Polly vai estar me ajudando, lendo o que vocês vão falar, mas como você está chegando para esse encontro aqui agora, para essa palestra, e se você puder, define para mim como que é a comunicação do seu grupo, como que você enxerga hoje, como que é a comunicação do seu coletivo. E aí pode ser da sua ONG, do grupo voluntário que você faz parte. Fala aí para mim. E aí, Polly, que o pessoal for escrevendo, vai falando para mim aí em voz alta, porque eu não estou vendo o chat de vocês. Vamos lá. Tá bom, pode deixar comigo. João está chegando animado, chegando empolgada para essa palestra, Ariane. Também o João chegou sentado na cadeira e mesa de casa. Também é uma. Cheguei bem ativa, cheguei com ressaca. Eita! Eita! O Rodrigo falou que a comunicação é ainda um pouco precária. Chegou curiosa, chegou. Patrícia Ferreira falou que a comunicação é aberta. A Érica Rabelo fala que está chegando muito animada. Ó, tá entre curiosidade e animação, Pablo, Que bom, que as bom. respostas. Que É, bom. aí tem o Hum, pessoal da Trupe do Riso falando, eu tenho uma pessoa dedicada que tem feito um bom trabalho, que mas legal. ainda preciso melhorar na comunicação com empresas. Muito bom. Aí teve uma pessoa aqui que está como coordenação pedagógica, mas não identificou que ONG é. A comunicação é desafiadora. Sempre. Verdade. Continuamos com animação e curiosidade Uhum. chegando. Elogios à palestra anterior também. Aí cheguei com bastante expectativa para aprender mais. Aí Muito sim. bom. Ó, o É... João Pedro falou que o grupo dele é disruptivo na comunicação. Oba, fiquei curioso, hein, João? Depois quer abrir o microfone e explicar em um minutinho por que a comunicação do seu grupo é disruptiva? Fala para mim.
Bora, João. Mete bronca. Então, porque a gente resolveu utilizar de ferramentas do dia a dia, que é comum para poder comunicar. Então, a gente criou um grupo, uma comunidade, no grupo do WhatsApp, a gente transformou isso numa comunidade, então tem uma parte da comunidade que a gente usa só de avisos. Então, as pessoas sabem que avisos é naquele grupo de avisos da comunidade, onde todo mundo consegue ver, onde não tem como as pessoas perder, por causa que a reclamação é, vocês mandam um aviso no grupo de interação e se perde aquele aviso. Então, a gente criou um grupo só para isso. Outra questão é que a escala, a gente conseguiu criar um formulário que eles votam os dias que eles podem, e aí esse formulário cria uma planilha, essa planilha automatizada gera uma escala e a gente devolve isso num Canva. Então, a gente utilizou de automações, para poder a pessoa ter uma previsibilidade do mês inteiro de quando ela deve participar. Então, a gente fez algumas melhorias com ferramentas básicas que a gente tem, Excel, Canva e WhatsApp. Ah, que legal, cara. Parabéns, parabéns aí pro seu grupo. Você está falando de uma comunicação mais interna mesmo, né, para a gestão aí né, dos processos de vocês. Muito legal. Isso. Parabéns, cara. Parabéns. Obrigado. Show de bola. Bom também saber essas boas práticas. Então, para a gente definir aqui como o pessoal está chegando, a maioria está chegando animado, curioso, né? E algumas pessoas trouxeram que a comunicação é um desafio, né? Tem pessoas que já conseguem desenvolver a comunicação um pouco mais processual, né? Como o João falou agora. Então, vamos ver o que o encontro tem para hoje. Queria só me apresentar, pessoal, rapidinho para vocês. Né? Me chamo Pablo, sou carioca, né? Tenho 41 anos, sou pai da Maria Alice, sou casado com a Bárbara desde 2013. Uma curiosidade sobre mim, duas curiosidades. Eu amo café, então, assim, a melhor coisa que você vai fazer é me chamar para tomar um café. E eu sou um quase ex-BBB. Isso aí, gente. Eu me inscrevi para o BBB 3 e BBB 5, e como vocês percebem, eu não entrei. Então, é uma curiosidade que eu sempre gosto de trazer, mas a vida dá muitas voltas, então vocês vão entender o porquê que a vida dá muitas voltas. Né? Falando ainda um pouquinho do meu trabalho, olha o que aconteceu. Eu não entrei na casa, mas depois trabalhei na casa. Né? Eu já trabalhei em banco, já trabalhei também em alguns grupos grandes, né, como a Globo, né? O meu penúltimo trabalho agora foi a Globo, então trabalhei. Isso daí foi, na verdade, foi no meu, acho que no meu último dia de trabalho, eu tirei ali uma foto, né, perto da casa. Mas a minha formação mesmo, ela é voltada para comunicação. Me formei em publicidade, fiz uma pós em gestão estratégica de negócios, pensando mesmo na gestão da ONG, né? E atualmente eu estou fazendo uma pós em liderança ágil, porque tem 2 anos atrás eu migrei, né, de área, eu saí da área de comunicação, mas a comunicação não saiu de mim, e hoje eu trabalho com tecnologia, com uma parada aí, com uma metodologia chamada agilidade. Não sei se vocês conhecem, mas é uma metodologia que é muito útil para quem faz aplicativo, para quem trabalha com tecnologia, com certeza já ouviu falar em agilidade. Então, eu trabalho com agilidade na Edux, né, que tem a Estácio, é um grupo de educação. Estou trazendo só um pouquinho desse panorama para vocês me conhecerem um pouquinho, né, e agora a gente partir para o assunto principal, que é a comunicação de causas, né, da causa que a gente tem que atuar no hospital. E eu sou o que sou hoje, pessoal, porque isso tudo nasceu dentro da vivência que eu tenho na Trupe Miolo Mole. Desde 2013, eu atuo como head de marketing também aqui na Miolo Mole. Além de ser o fundador, eu cuido da comunicação, né, da organização, e amo fazer isso. Para mim, é um senso de propósito muito grande, e trabalhar com comunicação de causas, né, principalmente da nossa causa, né, que é a promoção de arte, de alegria, de saúde dentro do hospital, é algo que eu sou realmente apaixonado. Então, eu queria que a gente jogasse agora o jogo da verdade, tá? Queria que vocês falassem a verdade para mim, se vocês, em algum momento, já se sentiram, quando vocês pensam na comunicação, tá, do grupo de vocês, se vocês já se sentiram, de certa forma, desanimados, cansados, né, de às vezes estar ali se sentindo sozinho, muitas das vezes sem voluntário, é muita coisa para fazer e pouco voluntário para fazer, ou quase nenhum voluntário, né, para fazer. Então isso cansa para caramba. E aí isso resulta o quê? Poucas doações, tanto pessoa física
quanto pessoa jurídica, né? Às vezes você pede uma coisa para uma pessoa, você ouve 1000 desculpas, e aí tu fica falando, cara, por onde que eu vou começar? Não sei nem por onde começar. Assim, queria saber, se você já sentiu alguma dessas coisas, escreve aí no chat. Eu, eu quero ver se você já sentiu. E aí, Polly, dá Sim, uma sim, espiadinha aí sim, para mim no chat de novo, só para ver muito. se alguém já Tem, sentiu. tem demais, tem eu cansado aí, sim, 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 diversas vezes, sim, sem voluntário, sim, Sim, cansada, mas pensando em melhorar, ó, sim. em diversas vezes, e seguimos. É. Cansei de pedir para as pessoas irem nas ações. Uhum. É, Gente, eu quero dar uma boa e uma má notícia para vocês. A má notícia, quer dizer, a boa notícia, quer dizer, não sei nem se é boa, né? Na verdade, são notícias, né? Notícias verdadeiras. Eu já passei por isso tudo aí, tá, gente? E a gente tem que se reinventar mesmo, tá? Não é uma coisa que só vocês sentem. É uma dor, vamos dizer assim, praticamente que é inerente aonde a gente está, né? Trabalhar com voluntários, a gente corre por essa estrada mesmo. Vai ter vezes que vocês vão estar sem voluntários, ou vai ter vezes que vocês vão estar com muito voluntários. Vai ter momentos da jornada que vocês vão estar um pouquinho mais cansados, outras vocês vão estar um pouquinho mais tranquilos. Então, assim, acontece, faz parte nas melhores famílias. Tá? Se é eu falo que é uma boa notícia no sentido é que não acontece só com você, tá? Então, assim, para você não achar que você é a pessoa mais azarada do mundo. Não. Acontece com todo mundo, mas a gente está aqui para se ajudar. Por isso que eu criei essa comunicação para a gente pensar como que a gente pode fazer para mudar. Então, já que eu estou vivendo isso, não sei como fazer. E aí eu trouxe algumas dicas aqui, pessoal, que a gente tem aplicado aqui na Miolo Mole, tá? Coisas que a gente tem visto na prática, a gente tem testado, a gente tem tentado. E aí eu quero trazer para vocês algumas coisas que a gente já fez, vou tentar mostrar alguns cases nossos. No final, vou abrir para pergunta, mas também no final eu tenho uma coisa que ninguém sabe ainda, um presentinho para vocês que eu vou abrir aqui e vou lançar aqui hoje, que é um projeto que a gente está pensando agora para o próximo mês, e vocês vão ser as primeiras pessoas a saberem, nem o nosso coletivo ainda sabe, mas pensando realmente em como que a gente pode sempre melhorar enquanto palhaço, tá? Estou já dando um spoiler aqui. Então, sempre quando vocês verem esse gatinho aqui, preste atenção porque eu vou dar um pulo do gato, tá? Então, preste atenção que vem dica boa. Vamos lá. Primeira coisa, deixa eu beber minha aguinha aqui. A forma que você comunica a causa faz toda a diferença. O que eu estou dizendo? As nossas redes, os nossos canais de comunicação, ele não pode ser simplesmente um lugar para a gente postar nossa foto bonitinha. Você precisa enxergar que aquele lugar ali é um lugar onde você comunica uma causa, você comunica uma mensagem. E quando a gente olha para a comunicação, se existe um ruído nessa comunicação, se a pessoa que está lá do outro lado ela não entende o que você está dizendo, a culpa não é de quem não entendeu, a culpa é do emissor, sabia disso? Não quero nem trazer essa questão de culpa porque fica pesado, né, assim, a relação, mas a comunicação ela fala que se o emissor lança uma mensagem e chega até, né, o receptor, se perde a mensagem, a gente tem que voltar para o emissor e rever essa comunicação. Então, o que eu quero dizer, começa a enxergar agora o seu Instagram, começa a enxergar agora, sei lá, o seu TikTok, o seu WhatsApp, tudo isso como canais onde que você vai comunicar a sua causa da melhor forma possível, né? E isso vai fazer a diferença para que o resultado de vocês seja efetivo, tá, pessoal? Então, a primeira dica que eu quero dar para vocês é que a grama do vizinho é só a grama do vizinho. Não se compare. Infelizmente, a gente vive numa época de muita comparação, gente. Né? O Instagram está aí para falar isso. Assim, os filtros, né, estão aí para provar isso para a gente. Né? Então, a gente é cada vez mais tentado a sempre se comparar com outros coletivos, ou com outro grupo, ou com outro... E acaba que, assim, é injusto isso, porque cada um tem a sua realidade. Né? A gente não pode comparar, por exemplo, a realidade de um grupo que mora
que vive, que faz visita no sul do país, com um grupo que está lá no norte do país, com uma temperatura diferente, com uma cultura diferente, com um cenário diferente. Então, assim, são realidades diferentes. É claro que a gente pode se inspirar, a gente pode né, ter sempre boas referências e tal, mas se comparar, a comparação por si só, ela já é muito ruim. Então, assim, eu queria começar falando para vocês e trazer esse alívio que, se vocês olharem a grama do vizinho, é só a grama do vizinho. Então, cuida da sua grama, cuida do seu jardim, porque uma hora o resultado chega. Tá? Então, essa primeira dica ela é até mais assim, inspiracional, porque seria injusto a gente se comparar e a gente botar todo mundo na mesma medida. Não dá certo. Tá? Então, queria trazer essa realidade para vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma coisa, já anota aí, porque eu quero ouvir depois a dúvida de todo mundo, tá, pessoal? Estou muito expectativa de trocar essa ideia com vocês, que eu estou aqui falando sozinho. Depois eu quero ouvir vocês. Vamos lá. Aí, paralelo não, consequente a isso, a segunda está meio que ligada à primeira. Então, já que a grama do vizinho é só a grama do vizinho, vista a sua própria camisa. E você não precisa ser igual a ninguém. Gente, isso já aconteceu aqui muito com a gente aqui. Né? Antigamente, logo quando a gente começou, a gente tinha algumas referências, a gente tinha, né, alguns coletivos que a gente olhava e falava, caramba, a gente quer muito seguir naquela linha ali parecida. E é muito legal, gente, até a página 2. Só que a gente tem uma própria camisa que a gente precisa vestir e a gente não precisa ser igual a ninguém. Por quê? Nós, de fato, não somos igual a ninguém. E vocês também não são igual a ninguém. Então, pensando, por exemplo, aqui na nossa realidade aqui. Eu sou do Rio de Janeiro, pessoal. Sou de um bairro, de uma região de subúrbio. Então, aqui pra gente, a nossa cultura local aqui é o quê? É o samba, é o pagode, é o popular, é aquele estereótipo bem Rio de Janeiro, que vocês conhecem, da Dona Jura, né? Da novela ali que vocês conhecem da Dona Jura, da malandragem ali, do coisa. Então, não tem como eu querer que a minha comunicação seja uma comunicação super clássica, seja uma comunicação totalmente refinada, né? Seja uma comunicação totalmente... Porque não é a nossa cara, não é a nossa camisa. Então, olha como que é injusto se a gente ficar se comparando, né, e a gente não vestir a nossa própria camisa. Né? Então, quando eu olhei, eu falei, caramba, a nossa realidade aqui é a realidade do samba, né? A realidade do pagode, a realidade do funk. Então, vamos assumir isso? Vamos vestir essa própria camisa? Vamos trazer isso para a nossa própria comunicação? Então, isso foi um alívio para a gente, porque a gente começou a ver que a gente não precisava imitar ninguém, tá? A gente tinha uma identidade e a gente começou a trazer isso para a comunicação. Então, por exemplo, a gente teve a oportunidade de fazer algumas lives com personalidades, o Mumuzinho, Boca Rosa, logo que ela saiu do Big Brother e tudo, e a gente começava sempre a live dançando, tudo, e ali era uma galhofa, sabe? Assim, tipo aquela coisa de... A gente não estava tão preocupado em fazer algo esteticamente super refinado, apesar do que para a gente é muito importante a qualidade artística, isso daí a gente não abre mão, mas naquele momento ali de uma live, cabia, porque a nossa comunicação, o tipo de comunicação que a gente desenvolve, é uma comunicação que está nesse lugar do comum, né? Que está no lugar do popular. Então, quando a gente pensa a comunicação da Miolo Mole, a gente sempre vai pensar, a gente precisa de uma comunicação popular. Então, vai ter vezes que a gente vai fazer um stories pela manhã, que o nosso olho vai estar um pouco inchado, porque a gente quase que acabou de acordar agora. Isso para a gente não vai ser ruim. É intencional esse tipo de comunicação. Por quê? Porque a gente é o popular, é o que a gente quer comunicar. Então, assim, não estou dizendo que a partir de amanhã todo mundo vai ter que fazer isso, tá, gente? O que eu estou falando é, você precisa parar e falar assim, cara, o que na minha ONG, no meu grupo, no meu coletivo, o que é a minha própria camisa? O que é a minha marca? E é isso daí que vocês vão começar a se rever, tá?
Anota aí, vai botando aí sua dúvida, que daqui a pouco eu quero falar com vocês. Então, ó, já até adiantei um pouquinho aqui, porque tá tudo ligado, gente. Encontre a sua cara, encontre a cara da sua ONG. Como eu estava falando, a nossa cara é uma cara popular. Quando a gente vai, por exemplo, para marcas, até para além de marcas de ONG, vamos dizer, por exemplo, quem aqui, né, conhece o Burger King? Você vê que o Burger King ele tem uma comunicação que é uma comunicação mais debochada, é uma comunicação afrontosa, é uma comunicação que ali está sempre espetando. Ele sabe que não é o primeiro, mas ele fica ali espetando o McDonald's. Ele não perde uma oportunidade para estar ali, né? E o McDonald's se mantém como o primeirão, não desce do salto. Né? E não sei se tem que descer ou não, porque é o McDonald's, né? Já está ali no topo. Mas isso não perde o valor de nenhum dos dois. Então, a pergunta que eu quero falar para vocês é: qual é a cara da sua ONG? O que é a cara de vocês? O que só vocês têm e que ninguém tem? A gente já errou aqui, gente. A gente já errou aqui. Antigamente a gente queria ter uma comunicação super parecida, tudo e tal. E a gente falou, cara, isso não é a gente. Isso não é a gente. Então, assim, cara, quem é daqui do Rio de Janeiro vai entender. Cara, muitos voluntários nossos são da Baixada Fluminense, sabe? A galera que vende o almoço para comer na janta, entendeu? Então, assim, é gente que já chega falando alto, estilo Jojo Todinho, tipo, é a nossa galera. Então, assim, a nossa comunicação vai ser um pouco mais nesse lugar. É claro que sem ofender ninguém, é claro que dentro de um limite, né, que a gente acredita, mas é a nossa cara. Então, eu quero deixar esse trabalhinho de casa para vocês. Qual é a cara da ONG de vocês? Qual é a cara do grupo de vocês? Sabe? Posso deixar até um templatezinho para vocês pensarem. Desenha numa folha, dia 4, uma bolinha, tá? Faz uma bolinha. Dentro dessa bolinha, escreve o nome do seu grupo. Escreve o nome do seu grupo. Depois, você vai botar aí 30 segundos. Cronometra, pum. Deixa 30 segundos e escreve tudo que vier na sua cabeça de palavras que, quando você lembra do seu grupo, te vem essa palavra na cabeça. Depois você fica olhando um tempo aquelas palavras ali. Vê o que faz sentido, vê o que toca, vê o que realmente é verdade. Faz esse exercício, começa a pensar, começa a escrever, começa a botar no papel. Porque ali vai estar o ouro da sua comunicação. Tá? E não tenha medo de errar. É errando que se aprende. Se você for esperar o momento certo, se você for esperar a luz certa, se você for esperar o microfone certo, cara, não vai dar bom. Você não vai fazer, você não vai. Cara, o Whindersson Nunes está aí para provar para gente. O cara gravava sem blusa, sem microfone, sem nada, mas estourou no Brasil, no mundo, com conteúdo autoral. Então, assim, não espera, não tenha medo de errar e para não fazer nada. Ai, não, porque eu tenho que ter um conteúdo perfeito, eu tenho que ter, sabe, a câmera perfeita para gravar, eu tenho que ter o celular perfeito para gravar. Não. Você não precisa do material perfeito. O que você precisa ter é vontade de jogar o jogo, né? De fazer o conteúdo, faz com carinho, pensa. Claro que se você tiver um material bom, vai sempre ajudar, mas não é a primeira coisa, não é o mais importante. Mas tenta, vai testando, vai joga e testa, cara, como que foi isso? Teve uma boa aceitação? Vai testando, porque à medida que você vai tentativa de acerto e erro, sabe? À medida que você vai fazendo, você vai testando as hipóteses, né? E aí você, meu público gosta disso. E isso daqui achei que ia super rolar e não rolou. Já teve conteúdo nosso, gente, da gente postar e falar, cara, isso vai bombar. E dava ruim. E teve coisa a gente falar, cara, isso aqui, do nada, a gente falou, caraca, tu viu aquilo, cara? Bombou, não sei o quê. Por quê? Realmente porque era aquilo que o público queria. Né? Então, assim, não tenha medo de errar, tá? Polly, se você tiver alguma dúvida, alguma coisa, pode me pausar e perguntar, tá? Eu tô falando pra Ah, tá caramba, bom. e aí de repente eu posso estar indo muito rápido, não sei, mas qualquer coisa que você tiver, você pode me falar. Tá. Por enquanto, não tem nenhuma pergunta específica, só Não, tá ótimo. comentários. Acho que o pessoal vai fazer no finalzinho mesmo. Aqui, gente,
isso daqui eu quero chamar a atenção de vocês, que aqui também está um ouro muito importante, que é contar histórias. Eu acho que todo mundo já ouviu falar um pouquinho sobre isso, né? Tem uma técnica, né, chamada storytelling, que é praticamente a arte de contar histórias. A Disney é o maior exemplo que a gente tem aí de como se contar histórias, né? A gente cresceu sendo educado dessa forma. O mundo, ele vive de histórias que foram contadas de pessoas para pessoas, para pessoas, para pessoas, até chegar a gente, né? E aí aqui eu boto, conte sua história, seja a sua própria Netflix, né? Então, assim, o que dentro da ONG de vocês, dentro do grupo de vocês, dentro do coletivo de vocês, tem de histórias que é legal e que pode ser contada? Isso é uma pergunta, né? E aí eu fiquei pensando assim, eu falei, cara, eu queria trazer algum case para a galera ver da gente. Por quê? Porque eu acho que mais do que só, né, ficar me ouvindo falando, eu acho que é legal quando vocês também conseguem ver. E aí eu lembrei que a gente tem um case do Rafael. O Rafael é um voluntário nosso e ele também é um dos diretores da gente. Oi, eu sou o Rafael, sou médico ortopedista há 20 anos. Foi? E há cerca de 5 anos eu Isso, fiz de boa. Tá uma indo? turma da Miolomole com o Sim, objetivo de Show. visitar o hospital de uma maneira diferente do que entrar com Tá travando, né? Mas só um pouquinho para vocês verem, depois eu posso deixar. de atender as crianças de uma maneira realmente diferente. Levar algo diferente do que eu já levava como médico. Pintou essa oportunidade de fazer essa escola de palhaço, foi o meu primeiro contato com a palhaçaria. Meu intuito inicialmente era visitar de super-herói, eu tinha uma fantasia completa do Batman, mas depois que eu conheci a palhaçaria, eu vi que a gente consegue interagir de uma maneira muito mais alegre, simples com as crianças do que vestido atrás de uma fantasia de super-herói. Hoje em dia, assim, faz parte da minha vida estudar essa arte que é a palhaçaria, né? Não só em nível hospitalar, então hoje eu me dedico uma parte do meu tempo para estudar isso, porque virou realmente uma paixão. Então, o que eu vejo da minha vida é que foram duas paixões unidas, né? Você entender, cuidar da pessoa, do ser humano como realmente como médico cuida, e agora levando um a mais como um palhaço dentro do hospital. Eu vejo que tem... Não vou passar tudo não, gente gente, porque depois eu posso deixar o link para vocês darem uma olhada, tá? Vou aproveitar... eu não sei se eu vou conseguir passar os outros, não. Porque eu queria passar um outro aqui para vocês. Evite o som. Não vou conseguir passar, porque senão vai acabar que eu vou tomar muito tempo. Vou voltar aqui para minha apresentação, mas depois eu deixo o link para vocês. Deixa eu... Beleza. A gente depois pode mandar lá no grupo, tá bom? Tá bom. Vocês estão vendo qual tela agora? Para mim, fala para mim. A apresentação. Ah, beleza. Isso. Então, eu queria passar um outro, que a gente aproveitou aquela cena da Odete, matando a Odete. Qualquer coisa eu dou de exemplo para vocês, né? E também um outro, mas aí para a gente ganhar tempo, porque eu acho que é importante o pessoal também trazer as perguntas. Mas vocês viram o do Rafael? Aqui, a gente quis contar a história dele, coisa simples, não tinha nenhum take assim extremamente super profissional. Pegamos ele atravessando, pegamos ele no carro, pegamos ele ali se maquiando, o depoimento dele, algumas cenas de apoio, né, ali que a gente gravou no momento da atuação, gravado de um iPhone 11, entendeu, minha gente? Então, quer dizer, a gente às vezes acha que para fazer às vezes uma comunicação super efetiva, a gente precisa de muita coisa, não precisa, tá? Só precisa realmente ter assim, uma vontade de fazer algo legal. E aí, o número 6 é foca no propósito e venda a transformação. O que eu quero dizer? O mais importante que vocês precisam fazer é entender o que acontece quando você vai no hospital
o que acontece de transformação lá? É isso que vocês vão precisar comunicar. É por conta disso que vocês estão no hospital. Sem vocês, isso não acontece no hospital. Então, é isso que vocês vão precisar comunicar. Esse é o nosso ouro. Muitas das vezes a gente foca a gente está, por exemplo, uma captação de recurso, né? A gente está aqui, a gente está precisando muito. A gente já comunicou dessa forma, muitas das vezes, até no momento de desespero, mas a gente entende que não é a melhor comunicação a ser feita, né? A melhor comunicação é quando a gente comunica a transformação. Então, é importante vocês lembrarem disso e comunicarem a transformação. Aquilo que, quando vocês entram no hospital, acontece isso. É isso que vocês vão vender para as pessoas, principalmente pessoa física, tá? Quando você fala com pessoa física, com pessoas que são apoiadores mensais ali. Agora, quando a gente fala com pessoa jurídica, aí o buraco é mais embaixo. Eles vão tentar entender também o que essa ação da gente pode trazer também de benefício fiscal, né? E aí é um outro rolê que a gente pode ter em um outro momento, né? Uma comunicação para pessoa jurídica, uma comunicação voltada para empresas, e aí precisa de uma outra pegada ainda, tá? Mas como a gente está falando aqui, talvez, na maior parte, né, de grupos que talvez não tenham esse tipo de ação, né, mas se tiver também a gente pode falar, principalmente foquem na transformação, tá bom? Então, gente, para terminar essa parte aqui, eu quero que vocês entendam que a ONG de vocês, o grupo de vocês, não deixa de ser uma marca. Pensa nisso, desconstrói essa coisa de que minhas redes é só um lugarzinho para me botar minha fotozinha e que legal, né? Botar minha foto coloridinha ali, não. Vocês vão precisar entender de branding. Branding é marca. Quando a gente fala branding, né? Não sei se vocês ouviram falar essa palavra, né? É marca. O meu grupo, ele também é uma marca. E como toda marca, ela vai ter propósito, ela vai ter valor, ela vai ter tom de voz, ela vai ter uma identidade visual, né? Ela vai ter uma promessa. Então, assim, tudo isso vai comunicar. Então, qual é o meu tom de voz? Meu tom de voz é um tom de voz debochado, meu tom de voz é um tom de voz mais sério, meu tom de voz é um tom de voz mais popular, meu tom de voz é um tom de voz mais professoral, que é aquele tom de voz que ensina mais, né? Então, o que tem na minha identidade visual? Se o meu coletivo está no Nordeste, está em Recife, ele vai ter uma pegada de identidade visual diferente de quem está, de repente, em Minas Gerais. Entende como tudo isso vai comunicar? E se você repete isso por mais vezes, isso vai ficando no subconsciente da pessoa, ao ponto que a pessoa depois olha e fala assim, isso daqui é a cara daquele coletivo tal? Caramba, esse daqui é a cara do nariz de plantão, olha isso. Por quê? Porque de tantas vezes foi fixado, foi falado, foi mostrado que, né, a gente olha e fala, caramba, esse é a cara daquele grupo tal. Tem diversos, né, exemplos que a gente pode dar. Tem gente que usa até som também, por exemplo, a Netflix, né, usa vocês já ouviram, né? Vocês repararam aquele já ouviram? Quando tem aquele tundum da Netflix, eles criaram até um festival chamado Tudum, que é desse Tudum, né? E aí, olha como que é tão importante, gente, a gente pensar como uma marca, né, a nossa organização. E levar isso a sério. Eu sei, gente, que falando assim parece que é super fácil, né? Caramba, o Pablo tá falando, parece que é super fácil. Não é um caminho tão fácil, mas eu tô desafiando vocês a saírem do lugar comum, do sentido de que, cara, por ser um grupinho aqui de palhaço vai ficar desse jeito. Não é um grupinho de palhaço, gente. O que vocês têm aí na mão de vocês é algo muito precioso e que merece e que precisa ser comunicado da melhor forma possível, tá? E por isso que eu tô aqui para ajudar vocês. Tá? Então, pensem nos valores. O que é negociável para vocês? O que para vocês, assim, vocês não abrem mão a nível de valor? Comunica isso. Então, se é a transparência, comunica, sabe?
fala do quanto que a transparência para vocês é importante, traga os bastidores de vocês, traga coisas que vocês podem trazer para além das visitas, traga a vivência do dia a dia de vocês, como que vocês tratam os voluntários de vocês, tudo isso vai ajudar a fortalecer a imagem de vocês, a marca de vocês, tá? Pablo, Então, oi. tem uma pergunta aqui do Cláudio. Ele falou: recentemente começamos a explorar memes virais em nossos vídeos. Já fizeram isso? Foi bom? Já fizemos e pra gente funcionou. Por quê? Justamente por conta disso. Porque a nossa pegada já é essa pegada um pouco mais da galhofa. A gente, daqui da Miolo Mole, a gente gosta do meme. A gente, por exemplo, a gente vê o que tá na onda, né, tá todo mundo falando da Virgínia. Cara, a gente vai falar, mas a gente vai, claro, tem o limite, né? Tem que entender a realidade daquele meme, né? Tem que ver se está dentro daquilo também, por exemplo, se for um meme, vou dar um exemplo, se for um meme racista, a gente não vai usar, nunca, entendeu? Se for um meme preconceituoso de qualquer, entendeu? A gente não vai usar, porque esses valores estão acima do meme, vamos dizer assim. Mas, se tratando do meme pelo meme, por si só, pra gente aqui super funciona. E aí tem que ver o que funciona para cada um. Mas, no caso, eu acho que é um caminho bem interessante, né? Ainda mais no Brasil, sendo um país que, né, a gente piscou, já tem um meme novo. Então, praticamente, eu acho que é um caminho interessante, o meme sim. Agora é aquilo, né, gente? Não pode virar uma fórmula. A partir de agora, o Pablo falou que partiu meme. Segunda, sexta-feira, meme? Não rola, entendeu, gente? Tem que fazer sentido dentro da comunicação de vocês, tá? Então, prestem atenção nisso. E aí, eu tenho até um desafio aqui que eu botei para vocês. Ó, a partir de amanhã, eu queria que vocês pensassem num voluntário de vocês que curte bastante rede social para virar o repórter da causa de vocês e registrar os bastidores pelo celular. Como que essa pessoa vai fazer? Eu não sei, né, como que é a realidade de vocês, mas pede para essa pessoa gravar alguns vídeos de vocês chegando, se maquiando, fazendo qualquer outra coisa, para além daquele momento ali da visita, sabe? E aí pensa no que vocês podem trazer de realidade, poxa, trazer os desafios, trazer aquilo que ninguém se fala, porque as pessoas acham que o trabalho é lindo no hospital, tudo, mas ninguém sabe a realidade que às vezes a gente tem, de às vezes pagar uma passagem, né, de às vezes não almoçar no hospital e voltar para casa, né, ou então da nossa saúde emocional. Então, olha como que é legal a gente também trazer esses bastidores e pensar de outra forma. E aí, isso tudo é storytelling, gente. Isso tudo é storytelling, custa R$0 e humaniza muito, porque a pessoa que vai ver, ela vai se identificar com aquilo. Ela fala, caramba, eu nem imaginava que eles passavam por isso, né? Então, no Dia das Mães, você contar a história, por exemplo, a gente, nesse último Dia das Mães, a gente deu parabéns para as mães, não, Dia das Mulheres, a gente deu parabéns para todas as mulheres que a gente encontrava no hospital, as médicas, as mulheres grandinhas, as mulheres velhinhas, as mulheres que cuidam para o hospital ficar limpinho, tudo tal. Então a gente trouxe essa abrangência, né? Mas assim, pensem em coisas diferentes, coisas que ninguém está falando, tragam, entendeu? Agora, uma coisa que eu acho que é muito, gente, importante aqui, eu vou abrir meu coração, eu vou, assim, abrir um parênteses também. Muito, muito, muito cuidado com as fotos no hospital. O que eu mais vejo, gente, e aí agora eu tô falando enquanto formador também, de mais de 10 anos aí, formando muita gente no universo da palhaçaria. Não só em comunicação, mas formando enquanto palhaço mesmo. Cara, a galera vai pro hospital para tirar foto. Isso não pode caber, gente, no nosso trabalho. Esse tipo de comunicação, a comunicação, né, de uma organização, tem que ser feita por uma pessoa específica e deixa essa pessoa sozinha. Você que é ator, você que está ali como artista, você
A gente está no palco. A gente está no palco, a gente não tem que se preocupar em ficar tirando selfie. A gente não tem que se preocupar em ficar fazendo nada disso, porque a gente está no palco. E aí deixa que uma pessoa específica cuida dessa parte de comunicação. E aí essa pessoa que cuida dessa parte de comunicação, ela vai ter esse olhar de registrar os melhores momentos, sem expor ninguém, sem expor a imagem de ninguém, e trazendo esse tom mais documental, porque isso é o que vai aproximar a pessoa, porque é como se a pessoa estivesse ali também olhando pelas lentes, entende, gente? Então, quando a gente consegue captar algum take, alguma coisa que a gente não precisa expor a imagem da criança, nada disso, e a gente pega muito mais a ação ali do palhaço do que qualquer outra coisa, e o palhaço não tá nem aí para quem tá filmando, para quem tá tirando nem nada, fica um conteúdo muito mais rico do que, de repente, aquela foto de tirei aqui, olha hoje como que foi a visita, que é muito legal, levamos muito amor e muita alegria no hospital. Não, cara, não é esse tipo de trabalho que a gente faz no hospital. Você não tá ali para levar amor. Não tá. A gente está ali para promover arte, a gente está ali para promover cultura, a gente está ali para promover saúde, e é isso que vai fazer a diferença. A tua comunicação vai ser forte quando você entender isso. Entendeu, gente? Então, assim, tô dando esse puxão de orelha no amor, porque eu quero muito que todo mundo tenha essa mentalidade de mudar de hoje para sempre agora. A comunicação da gente pode melhorar pra caramba, tá? E eu tô falando isso porque eu já errei nisso também. Mas tô aqui agora falando, gente, ó, o melhor caminho pra gente ter uma comunicação que as pessoas apostem, que as pessoas patrocinem, para que as pessoas realmente vejam que é sério o trabalho que a gente faz, quando a gente enxerga o trabalho também dessa forma. Tá? Tô falando isso com muito carinho pra vocês, porque eu quero o melhor pra gente, pros nossos, pra gente mesmo. Deu pra entender, meu povo? Tá? Então, assim, evitem a selfie, evitem isso, né? Deixa isso pra lá, isso não cabe mais pra gente, não. Se preocupem só em jogar, quem tá no jogo, joga, e o pessoal da comunicação vai ficar responsável. Pá, mas eu não tenho alguém da comunicação, então eu tô ali como palhaço, e aí eu paro, pego o celular, tiro. Então, nesse dia, não vá de palhaço. Nesse dia, vai ser o seu dia que você vai estar como voluntário, mas vai estar como voluntário na área de comunicação aí do seu grupo. Vai ser bom para eles, para os palhaços, vai ser bom para você também. Tu vai conseguir tirar muitas fotos melhores, muitos vídeos melhores, porque tu vai estar focado e os palhaços vão estar também focados no jogo. Vai ser, ó, chuchu com beleza, tu vai ver só como vai ser melhor. Então, ó, isso que eu falei, peço o voluntário para curtir, que curte redes sociais, virar o repórter da causa. Quero muito que vocês façam e depois me falem como foi o resultado, tá, gente? Então, é isso. A gente tem 10 minutinhos aí para fazer perguntas e eu queria saber de vocês se vocês têm algumas perguntas, porque no final eu tenho um negocinho para falar para vocês. Mete bronca, Poli. Vai que é tua, Poli. O Edu tá com a mão levantada aí, acho que ele vai fazer alguma contribuição. Tá Mete por aí, bronca, Edu? Edu. Tô de volta. Primeiro eu queria parabenizar essa sua humilde residência Será que é? atrás. Acho que foi errado. Vamos lá. Primeiro, Tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Sim, Primeiro eu queria parabenizar essa casa aí atrás de você, Pablo, né? Uma humilde residência, né? Não, nem é, cara. Eu nem sei. A alta sociedade. Eu tô com fundo. Nem sei, cara. Da 30º andar. Então, eu queria contribuir sobre essa questão da comunicação. A gente tem falado bastante aqui, faz parte da nossa formação também a questão do celular. Alguns pontos do porquê não levar esse celular para uma visita, né? Então, a gente fala das fotos, mas ele também é um condutor de bactéria, né? De contaminação cruzada. Ele pode esquentar no bolso e estourar, como a gente já viu, né? A gente está se movimentando muito ali com figurino. Ele pode bater em algum lugar, quebrar a tela, né? Então, depende de quem for aí o celular. Uma tela de um iPhone é uns R$2.000, né? No mínimo, né? Depende de qual for. Então, a gente sempre fala para os voluntários essa questão de que o celular, ele fica na sala, né? Então, a pessoa tira uma selfie da visita
no início, né, na sala de preparação, quando tem, ou carro, ou qualquer outro lugar que seja, manda no grupo para a gente contabilizar e segue a visita, né? E depois, quando realmente precisa, a gente vai tirar fotos com mais qualidades e tal. Eu acho importante falar também que, embora exista o ego, né, do voluntário, é importante ele ter esse material, né? Eu acho importante ajustar só quando, porque tem isso, né? Ele quer fazer, quer mostrar e tal, mas realmente durante a visita, ou você presta atenção no celular, né? E é natural, né? A gente hoje está aqui, né? Pega a mão em algum momento, alguém vai ligar, às vezes está esperando a ligação de alguém, então é um momento realmente que a gente precisa se desconectar. Então, celular, né? Que nem um amigo falou aqui, para música. Eu também acho que não cabe tanto, né? Hoje tem aquelas caixinhas antigas assim, que você coloca um pendrivezinho ali, você pode ter músicas específicas, se você não toca nada, né? Enfim, queria só contribuir com isso, porque realmente celular hoje, numa visita hospitalar, eu considero algo gravíssimo. Ele tá, para mim, no mesmo lugar que a pantufa, né? Então, são coisas aí que a gente realmente tem que tomar um certo cuidado. Não, super concordo, Edu. Eu acho que é muito importante esses pontos que você levantou. E como que a gente faz aqui? Super entendo essa questão do ego mesmo, ou até, às vezes, ter esse registro mesmo, né, para guardar de recordação, ainda mais quando a pessoa está nova ali no coletivo, que está mais uma relação emocional, tudo. No momento que a pessoa está ali se arrumando, está ali, né, se caracterizando com os seus parceiros, não tem problema nenhum, né? Tira a foto ali, brinca, tudo e tal. Geralmente, já terminei, quer fazer um vídeo falando qualquer coisa, tal. Mas passou disso, deixa lá guardadinho, vai ser uma hora, 2 horas, será que você não vai estar com seu celular? Mas que vai te ajudar muito, porque no palco a gente não leva celular. A gente está no palco, então botou o nariz, a gente está no palco. Então, é isso. E fica um trabalho mais profissional, de ambos os lados. Assim, vocês estão aqui porque está todo mundo querendo deixar o processo mais profissional. Por mais que alguns possam ou não viver somente para isso, no quesito de profissão, a gente quer ter um olhar profissional do processo, né? Então, a gente está trazendo essa provocação, na verdade, para que tudo fique mais profissional, tanto a comunicação quanto a nossa atuação, né? Então, super fortaleço isso que o Edu falou. Realmente é uma prática que aqui a gente não admite, na verdade, e também acho que é uma boa prática aí para todo mundo se inspirar. Temos perguntas? Outras perguntas? Tem uma pergunta aqui do Cláudio. Você tem comunicações diferentes para cada público? Pessoa jurídica, empresas, hospitais? Se sim, como fazem? Tem, Cláudio. Isso é um papo que a gente precisaria tomar alguns cafés para a gente conversar mais. Mas a pessoa, trazendo assim, de forma bem resumida, a pessoa jurídica, ela é uma empresa, né? E a empresa vai sempre pensar em quê? Lucro. Então, achar que a gente consegue ter uma comunicação efetiva para uma empresa simplesmente porque essa empresa ama a causa e que vai apoiar o trabalho por meio de patrocínio, é uma romantização para além da conta nossa. Então, assim, a gente vai precisar mostrar para essa empresa que se ela investir no nosso projeto, vai ser um investimento que ela também vai trazer, vai ter lucro. E aí, como que isso acontece? Através de leis de incentivo, através, né, de uma série de outras questões, que aí o buraco é um pouquinho mais embaixo, né? E aí a gente precisaria tomar um cafezinho a mais, né, para falar sobre isso. Mas aí a gente aí é ainda mais profundo isso, porque eles vão tentar entender o quanto que associar a marca daquela empresa com a marca do teu projeto é potente ou não, né? A gente vê aí, por exemplo, o Big Brother, né, que é um projeto, vamos dizer assim. Tem início, meio e fim. Quanto de marcas se associam a elas? Investem grana, né? Por quê? Porque para elas é lucro investir milhões ali, porque aquele investimento reverte também muito lucro para essas empresas. Então, por meio de leis de incentivo, existem formas
dessas empresas também teria abatimento fiscal, esse tipo de coisa. Mas aí, cara, assim, a gente precisaria sentar um pouquinho, depois pega meu contato, eu posso te dar, assim, te mostrar um caminho, mas assim, é um caminho longo, tá? Não quero te desanimar, não, mas é um caminho longo, mas que é possível, né? Mas é um caminho longo. Quem mais? Vamos lá. Tô ouvindo barulhinho de pergunta. Tem algumas pessoas com a mão levantada. Cláudio, se puder abrir o microfone, o João, por favor. Olá, gente. O Du, né, teve uma primeira pergunta que eu mandei ali, o Du sugeriu eu falar por voz. Pablo, prazer conhecê-lo. Prazer meu. Há um tempo atrás, eu acompanho, né, vocês, e aí, há um tempo atrás, você trouxe para as redes de vocês, falando sobre estarem passando por algumas dificuldades financeiras, sobre o risco de vocês saírem do hospital. Então, vocês exporam isso nas redes sociais, sobre esse risco, e pouco tempo depois, vocês expuseram também que estava tudo bem, que o miolo mole não ia acabar e tal. Essa questão de expor essa realidade, expor sobre a possibilidade de vocês acabarem, foi mais uma questão estratégica, foi mais uma questão desesperada? Como que foi isso para vocês? Não, foi uma questão estratégica, não foi, né? Porque estratégia nenhuma a gente gostaria de estar passando por aquele momento que a gente passou e que a gente está passando a gente está pegando esse finalzinho, né, dessa onda, mas foi num ato de desespero, sim, isso aí eu super assumo. Isso foi até pauta depois nossa interna, e sendo vulnerável aqui com vocês, de discussão nossa interna, porque depois a gente viu que a gente poderia ter esperado um pouco mais para comunicar de uma forma um pouco mais enxuta as coisas, né? Mas a gente estava, na verdade, no meio de um furacão tão grande que a gente abriu praticamente 100% de tudo que a gente estava vivendo, por acreditar justamente nessa transparência total, né? Quando a gente fala que a gente talvez não continuasse mais nos hospitais, na verdade, eu te confesso que eu não lembro se a gente comunicou não estar mais no hospital. Eu lembro que a gente comunicou que a gente perderia a sede. Isso já aconteceu 3 vezes com a gente, tá? Existiu um momento, sim, que a gente não ficou mais no hospital, mas foi por conta de uma outra questão, problema que a gente teve de uma perda nossa, né, de uma pessoa do nosso elenco que infelizmente tirou a vida, tudo e tal, mas essa vez eu posso estar super enganado, tá? Mas devo estar enganado. A gente perderia a sala. Tá dando eco. Ô, Pablo. Boa tarde, tudo bem? Tô ouvindo com eco. João. E agora? Continuo com eco. E agora tá bom? Vai falando aí. Agora eu tô ouvindo. Boa tarde, tudo bom? Tudo bom. Antes de mais nada, sensacional a sua palestra. Eu acho que as outras, né, que te antecederam foram sensacionais, mas essa tua tá, assim, muito legal. Eu vou dizer 2 coisas que são bem relevantes no nosso grupo. Eu sou aqui de São José dos Campos, né? E o nosso grupo é o Entre Risos, e todos os voluntários também. Então, a gente teve aí a oportunidade de ter, em uma vez por semana, uma pessoa que registra pra gente, né? Que é uma das filhas de uma voluntária, para registrar essas fotos. Antes disso, a gente realmente faz selfie, essas coisas. Mas o que me chamou a atenção, e eu quero acrescentar aqui, já saiu do contexto, né? Porque as perguntas foram acontecendo, né? Mas eu quero voltar na situação fotografias. A gente, ano passado, ano retrasado, a gente fez um evento de Natal no hospital. A gente tocou lá algumas músicas natalinas. E a gente adentrou um quarto onde uma pessoa, um jovem lá, se jogou do viaduto aqui em São José dos Campos.
é normal as pessoas se jogarem dos viadutos, né? Porque tem a Dutra, essas coisas. E ele estava lá nesse dia. Então a gente cantou uma música, cantou outra. Eu sou músico, né? Então eu faço a parte musical, além de um outro violonista que tem lá, que é um doutor também. E tudo certo. A gente viu uma pessoa lá filmando, que era acho que uma parente desse rapaz. Ele curtiu, ele cantou junto com a gente. Bom, enfim. Acho que em setembro, mês do Setembro Amarelo, né? A minha filha me ligou e falou assim: pai, a turma tá olhando um vídeo que você tá nele. Eu falei: meu Deus do céu, né? Já vem encrenca, né? Já passei sinal vermelho. Tinha 450 mil visualizações, porque essa pessoa que estava lá, ela estava bem e ela postou o vídeo para alertar as pessoas do setembro sobre o suicídio, né? E então, meu, Pablo, isso aí foi chocante. Eu nem imaginava. Eu falei assim: filha, manda o vídeo para mim, porque eu preciso ver também, né? Né? Eu tô aparecendo nele e eu acho que é a relevância, né? A gente, 80% mais ou menos do nosso material advém de pessoas que estão lá ou internadas ou acompanhantes ou alguém que está na recepção, né? Os demais é aquilo lá que você falou, é selfie na chegada, selfie na saída, né? Então eu queria relatar isso para você, a importância da gente fazer a divulgação, né? Eu não gosto de usar celular no hospital, né? A nossa líder more, né? Que é a Laura, ela sabe disso, né? Então sempre tem alguma pessoa que tem lá um intermédio para fazer esse tipo de coisa, ok? Muito importante. Eu vou te responder, mas aí só finalizando aqui, eu não tinha fechado a outra pergunta, é só para responder ele que não foi estratégia, foi ato de desespero. Se a gente pudesse voltar atrás, eu não teria comunicado daquela forma. Permanecemos no hospital, sim, mas sem a sala agora. A gente está sem uma sede oficial, né? Então, assim, não foi estratégia nenhuma, não foi mentira nenhuma. Realmente a gente está passando por tudo isso, mas a gente faz questão também de comunicar todas as dores e também todas as tristezas ou todos os apertos que a gente passa, porque desde sempre foi assim, né? Então, só que é como você comunica, né? Então, naquele momento, num ato de desespero mesmo, né? Eu queimei a largada, vamos dizer assim, né? E assumi, e isso foi pauta, assim, de a gente se chatear aqui internamente, tá? Mas ficou tudo resolvido, graças a Deus. Mas muito boa a sua pergunta e vale a reflexão. Agora, do meu amigo que está falando sobre essa questão desse rapaz, eu acho que essa vai ter que ser a última pergunta mesmo, porque eu acho que a gente já estourou o time box. Cara, muito legal isso que você trouxe. Isso tem até um nome, se chama UGC, que é o conteúdo quando é feito pelas próprias pessoas, né, da marca, que não é a marca falando dela mesma, é quando as outras pessoas falam da própria marca, né? Por isso que eu acho que é importante a gente entender a gente como marca também, né? E aí isso é muito mais valioso do que... É muito melhor alguém te elogiar do que você, de repente, se elogiar. Muito chato quando você fala, como eu sou bom. Olha, por isso que os conteúdos legais é quando você fala o conteúdo que seja útil para quem está vendo ali. Então, cara, pensa em conteúdo, em como fazer a criança brincar mais. Pensa em fazer em conteúdos que facilitem a vida do pai, da mãe. Isso vai ser muito bom, pessoas vão salvar, tudo isso. Então aí, cara, isso que vocês estão falando foi uma iniciativa muito legal. O único conselho que eu te daria, se eu posso te dar, eu acho que não tem necessidade tanto, por exemplo, você falou que uma vez por semana vão pessoas lá para tirar, vai a sua filha, né, para tirar. Sabe o que eu acho que seria interessante, cara? Assim, marca esporadicamente e uma pessoa faz um registro e com aquelas fotos ali, a longo prazo vai se usando. Por quê? Porque não tem, talvez, a necessidade de toda semana ter fotos novas daquela semana, sabe? Você pode trabalhar o teu conteúdo com planejamento, né, uma linha editorial, onde você não necessariamente tenha sempre de segunda a segunda foto nova daquela semana. Você pode, como a gente faz aqui rapidinho, na segunda-feira a gente geralmente traz uma frase mais inspiracional, está começando a semana, então a gente traz uma frase onde que a pessoa vai ler, vai começar a semana um pouco mais inspirada para os desafios, tudo. Aí na terça-feira a gente traz um conteúdo mais voltado de palhaçaria. Aí na quarta a gente faz um post sobre doação. Então assim, dá para você ir intercalando e não precisa necessariamente toda semana ter alguém tirando foto ali, porque isso acaba também virando um vício.
sabe? Eu conheço um coletivo que não está aqui, eu acho, eles são daqui do Rio, e, assim, toda visita tem que tirar foto, assim, eu particularmente acho que não tem essa necessidade, entendeu, pessoal? Porque acaba viciando esse lugar e acaba sempre colocando todo mundo exposto, todo mundo na exposição. E aí eu acho que enfraquece um pouco o jogo no hospital. Então, assim, só um conselho, pega só o que cabe em vocês, tá, minha gente? Estou falando aqui que é uma regra, não, mas eu acho que dá para a gente trabalhar bem essa linha editorial, né, de comunicação. Isso daí depois a gente pode até marcar um dia e conversar melhor, de vocês terem, sei lá, umas fotos que vocês vão trabalhando durante um período de tempo, aí depois marca um ensaio, sabe, faz outros, e aí vai trabalhando de forma mais tranquila, tá bom? Mas muito bom, e que bom que o rapaz ficou bem no final, né? Então, assim, gente, tô terminando. Infelizmente, queria ouvir mais vocês. O check-out vai ficar para outro dia, porque senão não vai dar tempo. E eu queria convidar vocês duas coisas. Primeiro, seguir a Miolo Mole, aqueles que não seguem. E eu deixei um QR Code aqui, minha gente, por conta de um projeto que a gente vai começar agora. Eu e o Rafael, não sei se eles entram aqui, a gente tem pensado em fazer um encontro que se chama Papo de Palhaço. O que vai ser esse encontro, galera? A gente vai estar uma vez por mês, online, conversando sobre palhaçaria hospitalar. Uma vez por mês, vai ser de repente de noite, e a gente vai abrir a câmera num Teams da vida, num Zoom da vida, e a gente vai trocar ideia, a gente vai ler alguma coisa, ou a gente vai bater papo, a gente vai ficar aí uma horinha, uma hora e meia, sempre uma vez por mês, de forma gratuita. É como se fosse um clube do livro, vamos dizer assim, só que um clube do palhaço, sei lá. Então, o nome que a gente está botando é Papo de Palhaço por enquanto, mas pode ser que mude para Clube do Palhaço, alguma coisa assim. E vocês são a primeira pessoa, a gente ainda não divulgou nem para os nossos voluntários. Mas como eu ia estar aqui hoje, eu falei, Rafa, acho que vale a pena a gente levar lá para a galera. Então esse aí tá o QR Code que vai levar para o grupo no WhatsApp. O grupo só tem eu e o Rafael, não tem ninguém ainda, que vocês estão sabendo agora. Então quem quiser fazer parte, a gente deve fechar a data essa semana agora, porque o mês vai começar. Eu queria muito convidar vocês para estar junto dessa com a gente, né? A gente pode definir os temas e tudo, vai ser bem legal para a gente estar sempre trazendo aí reflexão de como o nosso trabalho no hospital pode melhorar cada vez mais. Tá bom, minha gente? Então, fico por aqui. Infelizmente, queria ouvir mais vocês, mas o tempo foi curto. Vou deixar a minha reclamação, que uma hora é muito pouco. Mas quero agradecer a Poli, quero agradecer o Edu pela oportunidade. Eu adorei estar aqui com vocês. Mas a gente quer te agradecer, viu, Pablo? Eu ia te falar que você não está mais sozinho no grupo, não sei se você viu aí, mas já tem 11 membros. Olha, gente, que isso? Olha só. Então, Papo de Palhaço teremos. Já teremos, então já não está mais sozinho aí no Papo de Palhaço, mas eu quero muito te agradecer por esse conteúdo rico que você trouxe, várias dicas para a gente, importantes, né? Trouxe reflexões aqui no chat, um monte de coisa comentando, pedindo dicas. Então, o que mostra também a importância aí dessa troca que você está propondo, viu? Muito obrigada por estar aqui com a gente. É uma honra receber você aqui no encontro. Eu que agradeço de verdade, Edu, Poli, a todo mundo. Brigadão, tá? Contem comigo sempre que vocês precisarem, a gente tá junto nessa.